Boa noite. Boa noite. Estamos aqui a aguardar o pessoal um pouco aqui no Agente Espírita para fazer algumas reflexões em torno do Evangelho. Nosso amigo Dorival Filho, Tônia aí entrou, né, Tônia? Boa noite. Gabriel. Aguardar só um instante para a gente começar nossas reflexões, fazer a nossa prece inicial daqui a pouco, para que a gente possa refletir um pouquinho, né? Muito bom estar com vocês, essa oportunidade aqui, convite do nosso amigo Tony. Tony, fala para mim só como está o áudio, né? Como é que está a questão da imagem. Melhorar, não dá para melhorar muito a imagem não, viu? A cara é essa. Tá tudo bem, né? Muito bom. Então é isso, né? Nosso carinho aí pelo Movimento Espírita de Vitória da Conquista é grande, né? Temos irmãos muito valorosos, trabalhadores árduos, né? Então é sempre motivo de alegria estar com vocês. E agora dessa maneira virtual que o isolamento, né, nos proporciona. William. Isso aí, o pessoal está chegando. Daqui a pouco a gente vai estar começando. Só dando um tempinho para a gente iniciar. Vocês sempre vai sinalizando a questão da imagem e do áudio, por favor, viu? Isso aí. Vamos refletir um pouco acerca do Evangelho, lembrar do Mestre, né? Esses dias que nós estamos isolados fisicamente. Ok, né? O pessoal dizendo que está ótimo, muito obrigado. O Helder Camilo. Isso aí, Helder. Eu vou pedir que vocês também, à medida que a gente for trazendo as questões, o assunto, vocês podem acrescentar, podem perguntar também, viu? O que a gente não souber fica para a próxima quarta-feira, mas a gente vai dialogando e trazendo essas reflexões para o nosso entendimento, ok? Pode acrescentar, eu sei que o pessoal de Conquista, né, da região estuda muito, então vai ser um momento muito prazeroso estar com vocês. Camila entrou, né? Leca. Tudo bem. Então é isso. Tá chegando ali ao nosso tempo para a gente fazer a nossa oração. Então vamos iniciar com nossa prece. Pedir a vocês todos que possam elevar o pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus, que sempre que estejamos reunidos em sintonia de corpo e alma, Ele estará conosco, assim Ele nos ensina. Então elevemos o nosso pensamento a Ele, aos nossos anjos guardiões, rogando a sua divina presença entre nós, em nossos lares. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, glorificado seja o teu nome, sobre toda a terra, sobre tudo o que criastes. Que venha a nós o vosso reino de amor, caridade e luz. Que seja feita a vossa vontade, Jesus, pois as nossas ainda são tão pequenas. Dai-nos o pão da vida. Ensina-nos, Senhor, a perdoar não somente 7 vezes, mas o perdão infinito, assim como o Senhor nos perdoa na tua infinita misericórdia. Através da vigilância e da oração, não permite, Senhor, que venhamos cair em tentações.
mas livra-nos de todos os vícios, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Então, novamente, uma boa noite, a todos, Fábio, que está ali, acabou de entrar também, e pedir licença, para adentrar os lares de vocês, para que a gente possa refletir o Evangelho, nesse clima amistoso, fraterno, também abrindo aqui para vocês, o meu lar, que a gente possa ter essa harmonia, e esse momento, esse convívio. Então, Conquista para mim é um local muito querido, Quando o Tony nos convidou, de prontidão a gente já só pensou em como, ter esse momento com vocês e trazer, essas reflexões, essa lembrança que todos nós já sabemos. E fazer um culto no lar é maravilhoso, porque está com Jesus em casa, principalmente nesses momentos que nos encontramos, muitas vezes isolados, muitas vezes angustiados. Então é necessário lembrar do nosso Divino Mestre. Mas para falar das mensagens do Evangelho, eu quero lembrar do nosso codificador, Allan Kardec, que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer para nós que o Evangelho e a mensagem do Cristo pode ser dividida em 5 partes. E dessas 5 partes ele vai dizer que tem os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predileções, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar os seus dogmas e a principal, que é o ensino moral. Ele diz que as 4 primeiras são motivos de controvérsias, Porém, a última fica intocável, inalterável. Diante desse código divino, a própria incredulidade vai se curvar. E ele vai deixar muito claro que é sobre esse ponto, é sobre esse objeto de estudo, que é os ensinos morais do Cristo, que vai se fundamentar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra vai se ocupar exclusivamente do ensino moral do Cristo, deixando aí para nós um norte seguro de quando buscarmos o Evangelho, saber o que procurar no Evangelho, o que entender no Evangelho. E aí a gente vai entender que o que nós buscamos, o nosso sentimento, nós vamos encontrar. Então, quando focamos no que é essencial, no que é necessário, que é o ensino moral para o nosso progresso, aí encontramos a chave, encontramos o norte para nossas vidas, para o nosso progresso espiritual. E aí a gente começa a entender que quando os espíritos superiores trazem essas revelações, vem falar para os espíritos que somos encarnados, não para a personalidade, o título, as máscaras que nós vestimos e colocamos diante da sociedade, dos acontecimentos. Vem falar para o espírito imortal que passa por uma experiência no corpo físico com proveito para o seu crescimento, para o seu aprimoramento, para a sua evolução. Daí muitas vezes nós não compreendermos alguns textos do Evangelho, que nos parece meio confuso, parece que não tem sentido, parece até mesmo que nos coloca em situações de bobos, Quando Jesus vai nos propor alguns desafios de compreensão, de perdão, de indulgência, de fazer o bem àquele que nos faz mal. Se nós não estivermos com o olhar
no futuro, na vida espiritual, com o olhar de espírito que somos, isso não faz sentido nenhum, porque nós não compreendemos perfeitamente essa mensagem. Daí a necessidade de entender que o fundamental é a moral cristã, os ensinos morais. Trazendo esse entendimento, pegando o ensino moral como um código de conduta para a nossa vida em sociedade, tanto na nossa vida privada como na nossa vida pública, como coloca Kardec, nós teremos aí a chave da felicidade futura. Olha que interessante. Como nós temos nos relacionado com a mensagem do Evangelho, qual o sentido que essa mensagem faz para nossas vidas e como nós agimos diante desse conhecimento, dessa leitura, certo? Pois se já temos a compreensão, já temos o entendimento dessa mensagem, o que nos falta? Porque ainda nos angustiamos com tanta facilidade, porque ainda somos tão intolerantes, até mesmo às vezes dentro do nosso próprio lar, com os equívocos dos nossos irmãos. Por que ainda somos tão intolerantes? Daí a necessidade de interiorizar a mensagem do Cristo, pois o nosso Mestre fez o esforço de estar conosco, encarnado, para trazer o exemplo e a boa nova aos nossos corações, buscando implantar em nós o reino de Deus. E aí tem um livro que eu gosto muito, né? Que é de Emmanuel, esse livro aqui, é O Caminho, Verdade e Vida, né? Esse livro é belíssimo, e na introdução desse livro, Emmanuel vai falar sobre a questão das interpretações do texto bíblico, né? Interpretação dos textos sagrados. E ele vai dizer que sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso é interessante porque, apesar de tentarmos compreender um pouco semelhante, essas mensagens e esses textos das Escrituras vai tocar diferentemente e dentro de uma compreensão totalmente diferente em cada espírito que lê, porque deve ser levado em conta o seu grau evolutivo, seu grau intelectual e, acima de tudo, a sua capacidade de sentir e amar. Daí vai fazer mais sentido. Mas ele introduz esse texto falando de Jesus. Ele diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Olha que interessante. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o nosso norte, a doutrina espírita vem nos trazer Jesus como modelo e guia. E a boa nova, essa mensagem sublime, essa mensagem que nos conforta, nos consola, nos esclarece, é justamente trazendo para que possamos viver justamente essa mensagem. Viver dentro de uma proposta de evolução e crescimento. Pois, com o tempo, nós vamos aprendendo que não somente a leitura dos textos satisfaz o entendimento e o crescimento. Textos por textos, existem infinitos códigos de condutas, né? Toda a sociedade tem suas leis, seus regimentos, mas nem por isso todos se adequam perfeitamente a essas leis, a esses códigos. E Jesus não escreveu o Evangelho.
ele impregnou nos corações daqueles que o cercavam, mostrando que a mensagem não é somente para ser escrita ou para ser falada, mas acima de tudo para ser vivida e para ser sentida. Daí a necessidade que nós temos de buscar a cada dia a vivência do Evangelho. Se nós hoje vivemos assustados com tamanhos desmandos, equívocos dos nossos irmãos que vivem na sociedade conosco, e às vezes nos pegamos também em alguns equívocos, pois ainda não somos a perfeição que almejamos, ou ser que devemos e que compreendemos e que a nossa consciência nos convida a ser. Se nos assustamos diante disso tudo, é porque ainda não estamos vivenciando esse código de conduta para a humanidade. E aí, Emmanuel, mais na frente nesse texto, ele vai falar o seguinte, que é algo que nos impressiona, porque isso diz muito de nós que ainda estamos nesse processo de transformação, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda vou e faço. E vivi esse conflito também, essa angústia, nesse processo de vencer o homem velho, permitindo que o homem novo mostrasse a sua plenitude nas suas transformações. E é interessante que ele vai dizer assim: o Cristo não estabeleceu linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de adoração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvarmos nas igrejas e monoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossas próprias culpas. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E é impressionante isso, porque temos, às vezes a mania, ou às vezes um comportamento ainda atávico, de querer chegar no centro espírita e chegar lá nós mudamos. Parece que existe uma auréola sobre a nossa cabeça, a nossa tonalidade de voz muda, aquela calmaria, e a gente aparentemente agora ali simboliza o sagrado, o divino, entrando em conexão com a espiritualidade superior. Mas imprudentemente, às vezes ao sair da casa espírita, sair daquele momento com o divino, retorna o homem velho e continua com os mesmos vícios, com os mesmos equívocos, com os mesmos pensamentos que não condiz com a nossa maneira de pensar, de professar a doutrina espírita e o que pretendemos. Então, Emmanuel vem trazendo que nós naufragamos 1000 vezes justamente por colocar uma linha divisória. Não, eu só adoro no centro espírita, eu só adoro no templo. Saiu dali, não tem nada a ver. Então é necessário a gente entender que ser espírita não é ser apenas espírita dentro da casa espírita. Daí a necessidade da vivência da proposta do Evangelho, da vivência dos ensinamentos que o Cristo nos deixou e que muitos irmãos sofreram, e foram martirizados para que pudéssemos estar com o Evangelho em mãos, fazendo bom uso agora. Então, quando vamos pegar ali os romances históricos de Emmanuel, à primeira vista nos dá uma alegria, e uma felicidade de ver tamanha transformação, dedicação. Mas ao mesmo tempo que nos dá vergonha pelo o pouco que ainda fazemos, por ainda estar tão distante daquela proposta de amor.
E aí Emmanuel continua mais aqui um pouco na frente, dizendo o seguinte: converte-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora em nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraterno. Temos pensado em nossos ensinamentos do Evangelho, no que o Evangelho significa para nós? Pois se assim não fizermos, ainda vamos ter dificuldade. Quando vamos nos relacionar com o outro, em casa, em família, a nossa conduta condiz com o Evangelho? Ou ainda vivemos somente no templo a doutrina espírita? Então é necessário entender que todo conhecimento que nos alcança deve ter um significado em nossas vidas, deve mudar, impactar a nossa vida de alguma forma. Daí a necessidade e o desafio de se tornar espírita, ou homem de bem, vivendo os valores do Cristo. Porque quando Kardec coloca que qualquer religião pode repousar, e encontrar alicerce na moral do Cristo, não denota que é ser espírita que te faz melhor, mas viver os ensinamentos que a doutrina espírita nos ensina. Daí, muitos espíritas não se dizem espíritas. Por quê? Porque são pessoas de bem que vivem os ensinamentos espíritas. E muitos espíritas, infelizmente, professam o nome, mas não vivenciam. E aí Kardec faz questão de deixar essa lição do Cristo. Não é aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. E na lição 114 desse mesmo livro, ele vai trazer a mensagem, as cartas do Cristo, se referindo ao seguinte texto de Paulo: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, manifestado por nós e escrita, não com tintas, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. E aí Emmanuel vai demonstrar que as cartas vivas escrevem mais profundamente e de maneira mais marcante na vida do ser humano. Então, os livros nos orientam, nos esclarecem, mas o exemplo, o contato com a carta viva transforma o coração endurecido. Vejamos a presença de Chico Xavier na vida daqueles que conviveram com eles. Então, impregna o seu exemplo, o seu amor, a sua dedicação. Daí a necessidade de nós espíritas, que temos o contato com a terceira revelação, com os ensinamentos morais de Jesus à luz da doutrina espírita, compreendendo perfeitamente a imortalidade da alma e suas relações com o mundo corpóreo, entendendo que estamos aqui não de passagem, não de passeio, melhor dizendo, não a passeio, mas para viver e exemplificar os ensinamentos adquiridos, para que possamos retornar à nossa verdadeira pátria mais purificados. E aqui Fábio lembra, a advertência de Emmanuel, a disciplina. Disciplina no estudar, disciplina no falar, vários aspectos da disciplina na vida do cristão, vai fazendo com que vire hábito saudável a moral cristã em nossas vidas. Se torna algo fácil quando
colocamos na disciplina, né, a busca, que isso se torne uma leveza. Inicialmente, como ainda estamos, não somos, estamos espíritos, né, imperfeitos, nessa medida que vamos evoluindo e disciplinando, vamos fazendo com mais facilidade. E assim vamos tendo mais tranquilidade em compreender. É importante a gente estabelecer uma relação com Cristo, né? E às vezes a gente ainda coloca muito distante o Cristo de nós. E Jesus, na sua forma amorosa de relacionar-se com todos aqueles que o buscam verdadeiramente, é muito, muito sincero, muito acolhedor e não faz distinção no seu amar. A exemplo disso, a gente vê que Saulo de Tarso era um perseguidor do Evangelho. Estava ali como lobo em busca das ovelhas. Ele foi quem primeiro iniciou aquele processo de perseguição após a crucificação de Jesus, levando Estevão ao apedrejamento. Mas no caminho de Damasco, Jesus amorosamente vai buscá-lo, mesmo ele ainda com o coração endurecido. Jesus entendia e compreendia perfeitamente quem era aquele espírito. E ali dá a oportunidade de contato, de sinceridade, de verdade, de perceber a luz que é a presença do Cristo em nossas vidas. E Saulo fez jus a isso, né? Se tornando o grande divulgador do Evangelho. E aí Carla nos coloca: superar as provações é uma grande prova, né? Isso mesmo, Carla. Superar esse estágio que nós estamos, que ainda de espíritos em provas e expiações, que é a condição do nosso planeta, é um desafio, mas é um desafio que todos nós iremos alcançar. Como diz Emmanuel, né, na introdução do livro Há 2000 anos, nós podemos fazer isso agora ou fazer daqui a milênios, a séculos. Mas a escolha é nossa, né? Nós queremos ser felizes porque a vivência do Evangelho nos dá a paz de consciência, que nos dá a felicidade. Então, é um exercício constante. E a doutrina espírita nos ensina isso, nos oportunizando, né, esse crescimento, nos oportunizando essa maneira de amar incondicionalmente. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem de ensinamento moral, é um código de conduta. Se nós temos esse código de conduta e não, né, usamos na nossa vivência, tem algum problema, né? Ou pelo menos se não tentamos usá-lo, só permitindo que os nossos instintos, as nossas paixões apareçam. Neste momento precisamos de muita paz. Faz agora ou deixa para depois, pode ser pior. É uma escolha, né? Quanto mais nós distanciamos de Deus e das suas leis, nós sofremos. Passamos pelo processo doloroso para o crescimento. Quando não abraçamos a lei divina, a lei de amor, acolhendo em nossos corações e nossa vivência, existem outros mecanismos para o nosso crescimento. E isso também, dentro das leis divinas, é um processo amoroso. Para nós entendemos como sofrimento, mas é um processo amoroso. Precisamos sim de paz, né, como nossa irmã colocou, mas a paz que nós buscamos deve ser criada por nós. Nós devemos ser agente da paz. E aí cabe a prudência, o discernimento, o bom senso. Porque nós almejamos a paz, mas vivemos mergulhados em conflitos, em tumultos,
seja eles, né, criado por nós mesmos ou pela mídia, né, pelas confusões do dia a dia, imensas informações que nós não filtramos. Então cabe a nós também distanciar um pouco de tantas informações que só vai nos bombardeando de maneira negativa. Precisamos estabelecer o equilíbrio, estabelecer a nossa sanidade. A sua explanação, né? Carla colocando aqui, o sofrimento é uma bênção, né, de crescimento. Lá no Evangelho a gente vai encontrar, né, na paciência, dizendo justamente isso, na lição a paciência. O sofrimento é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? Então, mas lá num capítulo, né, Bem-aventurados os aflitos, a doutrina espírita vai nos trazer que existe o mal e o bem sofrer. Que existe, né, os sofrimentos voluntários, o qual nós buscamos, né, vai nos explicar as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. O sofrimento é uma bênção, quando acompanhado de amor, de resignação, de perseverança, de esforço para sair daquela situação, com humildade, né, e sempre resignado. Quando é um sofrimento que traz a revolta, que o ser humano se comporta de uma maneira rebelde, arredia, esse sofrimento ele vai pesar mais no sentido de fazer com que ele cresça, porque ele não está tendo a melhor experiência, ou nós não estamos tendo a melhor experiência daquela dor, né? E aí a gente vai entendendo que a dor, né, é inevitável nesse mundo que nós vivemos, mas o sofrimento passa a ser uma opção devido à forma com que nós dimensionamos. Se nós damos uma dimensão maior do que o é, geralmente a gente vai ver que não tem ali um progresso, não tem ali o proveito necessário. Então é necessário aprender também a passar pela dor, que é justamente o que nós estamos passando nesse sentido de isolamento. Nós temos nos perguntado o que é que o Covid nos convidou, o que é que fomos convidados a viver nesse processo de isolamento social e de reunirmos com a nossa família. Porque se nós não entendermos esse processo, que é um processo para reagrupar, reunir, refazer os laços afetivos, nós ainda vamos estar vivendo de maneira equivocada. Imaginemos que fomos convidados a nos reunir novamente em casa, ter um tempo para a família que nós não tínhamos, e mesmo assim a gente vive isolado, um vive em um quarto, outro vive no outro, né? Nos tratando ainda de maneira ríspida. Então, será que estamos aproveitando essa oportunidade? E aí Fábio coloca, infelizmente, temos a mania de somente olhar a parte negativa diante do sofrimento e não estamos abertos a agradecer o que aprendemos diante do fato ocorrido. Isso é verdade, Fábio. Isso denota muito ainda uma inferioridade, que é a questão do orgulho, da vaidade, que nos impede de visualizar o aprendizado que estamos tendo. Então é necessário se pôr humildemente, né? A gente lembra muito da paciência de Jó, né? Quando ele se põe ali à disposição de Deus, independente de qualquer situação, nunca se revoltou e nem maldisse a situação que passava, tanto na abundância quanto na escassez. Mas ele pede, né, a Deus que o sustente, que dê força. E é isso que nós precisamos fazer. Porque a paz é uma conquista interior, né? A paz não é algo que nos dão de graça. Não é simplesmente se isolar em
em uma campina verde com a brisa e ficar meditando o que vai nos dar a paz. A paz vem realmente com esse contato diário com as situações de conflito, percebendo, né, o que existe em nós, o que nós precisamos reconhecer que ainda é uma imperfeição que precisa ser mudada, mas só com o contato com o nosso próximo nós conseguimos enxergar isso. Se vivemos isolados não vai ser possível. Mas quando nos colocamos em contato com o diferente, com a ideia diferente, com a dificuldade, é que nós vamos entender o tamanho da paz alcançada. E a gente vai ver isso muito claro na vivência do Cristo no período do Calvário. No Calvário a gente não vê o Cristo revoltado. Nós não vemos Jesus reclamando, não vemos Jesus maldizendo. Pelo contrário, ele mostra uma paz íntima impressionante. E aí a necessidade de a gente estar refletindo sobre isso. Será que nós estamos entendendo que a paz interior é algo que nós buscamos e precisamos fazer um esforço para adquirir? E por que as questões do mundo ainda nos incomodam tanto, já que nós não somos daqui, não é? Nós somos espíritos imortais e retornaremos para casa, não é isso? Então é necessário compreender, é necessário entender que o Evangelho só vai fazer sentido em nossas vidas quando começarmos a colocar em prática. E aí, novamente, o Covid nos convida à tarefa mais difícil, né? Que é colocar o Evangelho em prática em casa. Não sei se é com vocês assim, mas em casa nós nos damos o direito de ser, né? Quem realmente somos, sem se podar muito. Então, por ter uma convivência, por nos conhecer desde a infância, ou a pessoa que já convive conosco há muito tempo, não dá para você aparentar vestir uma máscara há tanto tempo. Então essa máscara cai e você, em muitos momentos, nós mostramos quem somos, né? E ali nós mostramos o quanto de evangelho já existe em nossas vidas e o quanto ainda precisamos vencer. Às vezes não conseguimos pequenos gestos em casa, né? Como dar um copo de água fria, que nos ensina Jesus. É mais fácil a gente dizer levante e pegue, né? Não é assim? Mas se no centro espírita alguém chega, pega um copo para mim, por favor, um copo com água para mim, por favor, o que é que nós fazemos? Se possível, a gente dá um passe ali, né? Fluidifica a água e entrega. Não é assim? Mas em casa, os pequenos gestos, as pequenas gentilezas, o sorriso, o sentimento de gratidão. Será que nós temos feito isso? Se nós tivéssemos o olhar de espírito que somos, né? Se nós tivéssemos o olhar de espírito que somos, nós dobraria as atenções em casa em detrimento de na casa espírita. Seríamos mais atenciosos em casa. Você sabe por quê? Porque foi feito um esforço imenso para nos reunir, né, novamente com esse agrupamento familiar, para resgatarmos os nossos equívocos do passado. E simplesmente nós permitimos, mesmo que sabendo que ali está uma oportunidade decisiva, né? Uma oportunidade que foi sacrificial. Já paramos para observar quanto tempo se demora para reunir aquele agrupamento que se equivocou, que um feriu o outro, para simplesmente a gente chegar e se dar o luxo, né, de permanecer no conflito, permanecer no equívoco, né, continuar com o mesmo rancor, com a mesma mágoa? Não, é momento de aproveitar. É momento de aproveitar. E já que o Covid nos convidou a ficar em casa,
buscar adentrar em nosso mundo íntimo, vamos aproveitar a oportunidade. Vamos fazer o que nós podemos fazer de melhor. É viver. Viver a divina mensagem de Jesus. Não dá mais só para fazer essa parte que eu estou fazendo. Essa é a mais tranquila, falar do Evangelho. O difícil é o dia a dia, mas é o nosso desafio. Porque quando o mundo for evangelizado verdadeiramente, nós vamos perceber uma humanidade regenerada. Sou grata a Deus, diz Fábio, por minha família, não passar por isso. Sempre fomos muito unidos, que a doutrina espírita também explica, espíritos afins. Isso é ótimo, quando nasce espíritos afins. É maravilhoso. Graças a Deus. Tem que ser grato mesmo, porque às vezes vem aquele que a gente diz é a ovelha negra da família, que é justamente para que possa ser mais amado, mais compreendido. É aquele que mais precisa, do nosso afeto. Então é necessário. E vendo tantas situações na sociedade, eu fico imaginando como é que está Memei, Ney Lúcio, os espíritos que cuidam do Departamento de Infância e Juventude da Casa Espírita. Porque muitas vezes o Evangelho não chega a esses corações que mais necessitam, que estão precisando para fazer sua tarefa de regeneração. Às vezes, mesmo em casa, nós relegamos os nossos filhos, as crianças, a simplesmente jogos eletrônicos, seja no computador, seja no celular, e esquecemos de estabelecer esse contato que Jesus nos pede, quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem se assemelha a elas. Essas criancinhas são espíritos, que já viveram muito, e está tendo mais uma oportunidade. E Jesus pede que esses espíritos tenham contato com Ele, que tenham contato com a Boa Nova para poder cumprir o seu papel no processo de regeneração. Mas sem evangelizadores, como é que isso é feito? Às vezes é um departamento da Casa Espírita que fica esquecido, um departamento relegado, e sempre alguém tem dificuldade de fazer esse processo, de acolher as crianças. Então, agora nos nossos lares, nós pais, devemos sim envolvê-los em afeto, em amor, dando a possibilidade desse contato com Jesus. Eu acho que para a maioria dos espíritas, ou uma grande parte, teve essa oportunidade desse contato. E aí vem a gratidão também aos nossos pais, que uma vez na semana, por coincidência lá em casa era na quarta-feira, nós reuníamos e meu pai e minha mãe traziam a luz do Evangelho para todos nós. Que foi muito importante, muito importante. Se não fosse essa sementinha plantada, regada, não somente naquele momento da fala, mas na vivência diária desses espíritos que muito nos amam e que exemplificou o Evangelho em nossa vida. Então é isso, viver o Evangelho é a nossa proposta, é o nosso desafio. A luz da doutrina espírita nos norteia, nos esclarece. Por quê? O que é que tanto tememos hoje? Por que é que estamos tão angustiados? Se o máximo que pode acontecer conosco nessa pandemia é desencarnar, não é verdade? Espírita tem medo de morrer? Eu costumo dizer que não, mas deve ter vergonha, Eu digo sempre, se eu desencarnasse, eu acho que eu não teria medo, mas vergonha de chegar lá e de perceber que ficou muita coisa pendente, que a programação era outra, que poderia ter feito mais, poderia ter sido mais útil,
em várias situações, olhar a lista, né, dos projetos, daquela reencarnação que foi feita, e infelizmente nem a metade às vezes a gente consegue fazer. A gente olha para o mentor espiritual que estava ao nosso lado o tempo todo, baixa a cabeça e fica com vergonha. Não é medo, é vergonha, né? Se tiver merece uns tapas, né? Verdade, né? Verdade. Mas a dor moral é bem maior, né? A dor moral é bem maior quando a gente percebe que não fez, né? E aí Jesus nos ensina essa questão de ser solidário, ser útil, trabalhar com humildade, granjear amigos, né? Granjear amigos. Ele vai falar isso na passagem do mordomo infiel, onde o amigo, aquele foi buscar, mesmo de maneira equivocada, amigos, fazer algo de bom ao outro. Ele diz foi prudente, né? E eu lembro que só essas amizades verdadeiras nós carregamos para a espiritualidade. O serviço no bem. Como o Dr. Bezerra, né? Foi amparado por Celina no plano espiritual. Aquela multidão e ele não sabia quem era. Mas a gratidão, né? O amparo estava ali. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, estamos chegando já aos nossos momentos finais. Agradecer a paciência de vocês, né? Nesse momento. Entender que cada dia tem o seu mal, tem a sua demanda. Nós não precisamos sofrer por ansiedade, pelo futuro, pelo que vai acontecer. Cada momento, cada oportunidade. O que é que nós temos para hoje? Vamos resolver hoje. Espíritos afins, a melhor afinidade é o melhor do que retornar como expiação, né? Desculpa, qual é o seu nome? Ah, você não sabe? Ou, brincadeiras à parte, eu tenho aí uma praça, ruas aí em Vitória da Conquista, né? Meu nome é Gerson Salles. Então eu sempre brinco com os amigos de Conquista, como é que tá a minha praça, né? Como é que tá as questões que eu tenho aí, que eu fui homenageado, né? Gerson Salles. É necessário nos empenhar nos passos do Mestre Jesus, nosso guia e modelo de amor e caridade. Verdade. Sou de Jiquié. Jiquié eu tive aí acho que foi Bezerra de Menezes. Eu tive aí fui visitar, fazer uma atividade aí com um amigo e acabei visitando o centro, né? O Bezerra, perto do Corpo de Bombeiro aí. Pessoal muito simpático, um abração aí. E tinha o Kardec, como o dia não coincidiu, aí não deu para ir no Kardec. Um abraço aí pro pessoal de Jiquié também, viu? E é justamente isso, Jesus, nós precisamos estabelecer essa aproximação. Não ver Jesus distante, é Jesus próximo, né? Através da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda. Quem sabe, né? Nós já não conhecemos ele há tanto tempo, só não lembramos. E é necessário restabelecer novamente esses laços de amor. Ah, ele está dizendo, pena que não peguei desde o início, Apolo. Um abração, Apolo, viu? Mas na quarta-feira nós estaremos de volta, no mesmo horário, às 19 horas, para estar refletindo outros temas do Evangelho. Por sinal, vocês podem depois deixar a sugestão de alguns tópicos que vocês gostam do Evangelho para a gente estar tratando, para a gente estar estudando. Mas sempre vamos buscar esse entendimento da vivência, né? Porque quando nós não olhamos para a vivência do Evangelho, nós achamos muito bonito, achamos louvável, mas ficamos naquele campo da admiração e não mergulhamos, né, na vivência. O Evangelho não foi escrito para o outro,
Ele foi escrito para nós. Essa mensagem que Emmanuel nos traz é justamente para nós vivenciarmos o Evangelho. Se você for pegar desde o caminho, verdade e vida, do pão nosso, do vinha de luz, do fonte viva e ceifa de luz, ele trata sempre se colocando dentro do contexto nesse processo que nós precisamos fazer para avançar. Sim, eu vou salvar aqui, viu? No GTV do Agente Espírita. Agradecer, né, mais uma vez, nosso irmão Tony. Agradecer a vocês também. E dizer que é uma alegria imensa estar com vocês, sabe? E perceber que estamos mais perto. Embora o distanciamento, esse contato com o Jiquié, com o Guanambi, com o Brumado, com Vitória da Conquista, com outros grupos de outros estados, é muito bom. É saber que estamos juntos, não estamos sós e que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E nos consola, nos fortalece, nos dá força, certo? Então estamos unidos nesse propósito, nesse ideal. Não se preocupe que não é privilégio de ninguém o sofrimento, viu? Todos nós passamos por isso, mas nem por isso deixamos de agradecer a Deus, a luz da doutrina espírita em nossas vidas, por fazer com que compreendamos por que estamos passando por esse momento, certo? E que possamos ter muita paz, né? Segundo Chico Xavier, muita paz, porque segundo ele, quando fala com Jerônimo Mendonça, né? Ele diz: Jerônimo, Emmanuel mandou dizer que para você muita paz. Ele não é paz, não, ele não é paz, né? Que é o trabalho, que o trabalho engrossa o fio da nossa vida que está pelo fio, o trabalho engrossa o fio. Aí Chico vai dizer para Jerônimo. Então um abraço imenso para vocês, nossa gratidão também, né? E quarta-feira nós estamos aqui, vamos estar falando do Evangelho, falando de Jesus. Hoje foi só para a gente dar esse norte de que devemos olhar as questões morais para a nossa vivência do Evangelho. Trazer esse exemplo da carta viva, né, que somos, criando esse fermento espiritual na vida do outro. Como nos diz Emmanuel, que um pouco de fermento leveda a massa toda. Somos fermentos espirituais onde estejamos. E agora é no nosso lar. Então, acordemos com alegria, sorrindo, fazendo o que nos cabe fazer, né? Sabe, abraçando. Dentro de casa pode, né? Tá todo mundo ali isolado no mesmo lugar, se não tiver ninguém com sintomas. Então, viver esse momento, né? Nós não sabemos o momento que nós vamos desencarnar. Então, tentemos passar a mensagem de Jesus através do nosso exemplo. Essa é a grande lição da não escrita de Jesus, porque a escrita dele foi justamente em nossos corações e perdura até hoje. Olha como impacta o exemplo, né? Então, muita paz, muita luz. Estou muito feliz em estar com vocês hoje. Um abração, um abraço a Tony e toda a comunidade espírita de Vitória da Conquista, que eu não vou usar de falar nome, porque eu sei que eu vou esquecer pessoas muito queridas, né? Que nós temos um carinho imenso aí. Muita paz.